Olá, meu nome é Thiago Tis. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus com base no capítulo 7 de Daniel. Esse é o nosso terceiro vídeo onde vamos falar sobre o chifre pequeno. O que vimos até agora? Nós vimos em Daniel 2 uma estátua que representa uma linha cronológica do tempo, aonde cada um dos reinos e impérios humanos se levantaria. Cada metal também está em paralelo com os animais de Daniel 7. E no final da estátua, no tempo que precede a vinda de Jesus, nós vamos ver então 10 dedos que também estão em paralelo com os 10 chifres de Daniel 7. E é nesse período dos 10 reis que se levantarão que nós vamos ver surgir então esse personagem que Daniel vê como sendo um chifre pequeno que tem bocas e fala arrogância contra o Altíssimo. Com isso, eu quero fazer então duas perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. Primeiro, quem é esse chifre pequeno que tem olhos e boca e fala insolências? Segunda, o que ele fará? Para encontrarmos as respostas para essas perguntas, nós precisamos voltar ao versículo 8 de Daniel capítulo 7, que diz o seguinte: Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de homem, e boca que falava arrogância. Então aqui Daniel está narrando a visão do surgimento desse chifre. Porém, no versículo 24 deste mesmo capítulo, ele vai receber a interpretação de quem é esse chifre. Diz o seguinte o texto: Os 10 chifres são também 10 reis que sairão desse reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Quem é esse outro rei? É também um chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno ele foi retratado pelos profetas e pelos apóstolos com os mais diversos nomes. Por exemplo, Daniel o vê como sendo chifre pequeno na sua visão. Porém, Ezequiel vai chamar ele de Gog, o rei de Magog. Abacuque vai chamar ele de o homem que junta as nações. A boca que fala arrogâncias. Aquele a quem a morte e o inferno seguem. O profeta Naum é extraordinário. Ele chama esse personagem de o rei de Nínive, o rei da Síria, o destruidor, aquele que planeja o mal contra o Senhor, o conselheiro vil, o Belial. Jesus chama ele de o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no capítulo 8. Paulo vai chamar ele de o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Já João chama ele de o mentiroso, a besta, ou o nome com o qual ele ficou mais popularmente conhecido, o anticristo. Em primeiro lugar, como nós vimos, ele vai se opor a Cristo. Daniel 7, do versículo 8 e também no versículo 20, diz que ele terá uma boca que falará arrogâncias. No versículo 25 diz que ele falará contra o Altíssimo. Segunda coisa que ele fará, ele vai querer ser adorado como Deus. Então, 2 Tessalonicenses 2, o versículo 4 diz que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Em terceiro lugar, o que ele fará? Ele tentará mudar os tempos e as leis. Isso está revelado no versículo 25 de Daniel, que diz que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. O que isso realmente significa? Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Procure pesquisar sobre a Sharia. Talvez isso te traga luz e entendimento sobre o que Daniel está profetizando aqui, quando diz que ele tentará mudar os tempos e as leis. E em quarto lugar, diz que ele perseguirá os santos. Daniel 7, no versículo 21, diz: Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Agora, a pergunta que surge, então,
por quanto tempo ele terá autoridade para perseguir os santos, já que ele vai perseguir os santos, já que ele vai fazer guerra contra os santos? Nós vamos encontrar essa resposta no versículo 25 de Daniel, que diz o seguinte, na segunda parte desse versículo: os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Quanto tempo representa essa expressão? Tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Como é que nós sabemos disso? Um tempo representa um ano. Aonde que a gente vê isso? No próprio livro de Daniel. Daniel 4, nós vamos encontrar ali Nabucodonosor pastando entre os animais durante 7 tempos. Quanto tempo ele ficou entre os animais? Durante 7 anos. Portanto, cada tempo representa também um ano. Quando a Bíblia diz que esse chifre pequeno, ele fará guerra contra os santos e os vencerá, que ele perseguirá os santos durante tempo, tempos e meio tempo, está dizendo que ele perseguirá os santos durante 3 anos e meio. Essa mesma expressão, ela vai aparecer em Daniel 12, versículo 7 e também em Apocalipse 12, versículo 4. Por que é que Deus usa essa mesma expressão no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse quando dá a revelação a João? Porque Deus está querendo criar uma conexão entre os dois livros para que nós possamos entender que eles se referem ao mesmo tempo. Na verdade, de uma forma mais específica, esses 3 anos e meio estão se referindo à segunda metade da última semana profetizada pelo profeta Daniel. Portanto, o que nós aprendemos nesse vídeo, então? Primeiro, quem é o chifre pequeno que tem olhos como olhos de homem e boca que fala insolência? É o personagem que popularmente nós conhecemos como o Anticristo. O que ele fará? Ele vai se opor contra Cristo, falando contra o Altíssimo. Ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai querer mudar os tempos e as leis. E ele vai perseguir os santos e muitos serão mortos nesse período. Agora, por quanto tempo essa perseguição durará? Durante 3 anos e meio. Mais específico, a segunda metade da última semana profetizada por Daniel, que também representam 7 anos.